Oi, pessoal, bom dia. Vamos para a correção das nossas atividades de ontem, tá? Aqui, a lição 16 sobre área. Atividade 1, vocês tinham que observar as figuras. Cada quadradinho, cada linha desses, mede 1 centímetro. Aí, vocês tinham que observar esses desenhos, né? E qual dessas figuras tem a menor área? Para mim saber a menor área, eu tenho que saber o que é área, né? A área é o conjunto, todo isso aqui que está dentro desse perímetro. E aí, vamos ir vendo aqui devagarzinho para poder saber exatamente qual delas tem a menor área, ok? Compreenda, o lado do quadrado da malha tem quantos centímetros de comprimento? O lado tem 1 centímetro de comprimento, então aqui é 1. O que é preciso calcular e comparar para responder a pergunta da atividade? É preciso calcular o comprimento do contorno de cada figura ou a área, que é a medida da superfície de cada figura. É o que tem dentro. O que tem dentro é a área. Então, é preciso calcular, medir, calcular, comparar a área. Responda, complete. Com a área de cada figura abaixo. Se o quadradinho completo tem 1 centímetro, 1 centímetro e 1 centímetro, nós podemos dizer que é 1 centímetro quadrado. Esse 2 aqui, por que tem esse 2 pequenininho? Porque é 1 centímetro de cada lado, então fica centímetros quadrados, certo? Se aqui dentro tem 1 centímetro, aqui, ó, nós podemos subentender que este triângulo é a metade de um quadrado. Se a metade de um quadrado é a metade de 1. E qual que é a metade de 1? A metade de 1 é meio, tá? Meio se escreve com 0,5. 0,5 ou meio centímetro cúbico, ok? Cúbico não, quadrado, desculpem. Calcule a área de cada figura e complete. O azul tem quantos centímetros? Vamos aqui para o azul, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e meio. Então, vamos colocar lá, azul, 14 e meio, certo? O roxo tem quantos centímetros? Vamos contar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu 6 aqui, mas professora, e essas metades aqui? O que a gente vai fazer? Se nós juntarmos essa metade com essa metade, não vai ficar um inteiro? Então, aqui dá 7. E se a gente juntar essa metade com essa metade, vai dar mais um inteiro e vai ficar 8, certinho? Então, na figura roxa tem 8 centímetros quadrados, certo? E na laranja tem quantos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 centímetros. Observando as 3 figuras. Qual tem a maior área? Maior área é o azul, que é 14,5. E a que tem menor área é a figura roxa, certo? Vamos para a página 100 agora. Aqui na página 100, atividade 2, tá aqui, ó. A palavra luz foi escrita em uma malha quadriculada. Tá aqui a malha. E aí, a palavra luz. Sabendo que cada quadradinho da palavra possui 1 centímetro quadrado, qual é a área ocupada pela palavra luz? Para você saber a área ocupada pela palavra, nós temos que contar, né? Aqui, cada um desses, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No L tem 7. No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No U tem 11. E no Z? Vamos aqui, ó. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Mas e agora que tem essas várias metades? Vamos observar por partes. Olhando aqui, ó. Aqui é uma metade e aqui é outra metade. Lembra? Duas metades formam um inteiro. Aí aqui, ó, mais uma metade e outra metade formam dois inteiros. Aqui forma um inteiro e aqui vai dar um inteiro e ainda vai sobrar essa outra metade. Então, nós temos 6, 7, 8 e meio. Aqui são 8 e meio no Z, tá? Compreenda. Qual é a área de um quadradinho da malha quadriculada? De um quadradinho é o quê? 1 centímetro quadrado, tá? E qual é a área da metade de um quadradinho? A metade de um é meio centímetro. Meio centímetro quadrado, ok? Aí responda. A letra L é composta de 7 quadradinhos. Então, a sua área é igual a 7 centímetros quadrados. A letra U é composta de 11 quadradinhos. 11 quadradinhos, então, a sua área é igual a 11 centímetros quadrados. Qual é a área da letra Z? 8,5, né? 8,5 centímetros quadrados. Então, a palavra luz é igual a, primeiro, 7 centímetros quadrados mais 11 centímetros quadrados mais 8,5, que vai dar quanto? 7 mais 11 é 18, certo? 8 mais 8, 8 mais 8 é 16. Fica 6 e sobe 1. E 1 mais 1, 2. 26. E aqui, ó, o meio. Repete o meio. Ficou 26,5 na página 100. Vamos agora para a página 101. Atividade 3. Cida está colocando azulejo nas cozinhas, na parede das cozinhas da sua casa. Observe a figura ao lado, a representação de uma dessas paredes. Aí observa aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 10. Considerando o azulejo como unidade de medida, qual é a área dessa parede? Ele quer saber o total dessa parede. Compreenda. O que a figura acima mostra? Uma das paredes da cozinha de quem? Da cozinha de Cida, certo? Qual é a medida? Que medida é pedida nessa atividade? Ela está pedindo a largura da parede, o comprimento da parede, o comprimento do contorno ou a medida da superfície da parede apresentada. Preste atenção, a medida de superfície da parede representada. Qual a medida da superfície dessa parede? Então, seria a última alternativa, certo? Aí aqui, ó, responda. Podemos calcular a quantidade de azulejo que será colocada nessa parede da seguinte maneira. Se a gente sabe que tem 8 e aqui tem 10, nós podemos calcular 10 vezes 8 ou 8 vezes 10. E quanto é 10 vezes 8? Lembra que eu já falei para vocês que multiplicando por 10, por 100 ou por 1000, o que a gente pode fazer para simplificar a nossa vida? Repete o número que está sendo multiplicado e a quantidade de zeros que tem aqui, nós vamos colocar aqui. 10
vezes 8 é 80. E 8 vezes 10 também é 80. Se quiser, vocês podem aí somar o 10 mais 10 mais 10, 8 vezes, para conferir certinho, tá bom? Considerando o quadradinho como a unidade de medida da superfície, podemos dizer que a medida da superfície da cozinha de Cida, isso é, a área, o total dessa parede é de quanto? 80 quadradinhos. Então, depois que tiver completo aqui, ó, vai ter 80 quadradinhos no total, tá bom? Ó, se vocês quiserem agora somar, contar todos os quadradinhos, você vai ver que vai dar 80 quadradinhos. Vamos agora para a atividade 4, na página 102. Observe a planta baixa da casa de Jaciara. Aqui, a casa inteira, aqui ó, são 3 mais 3 dá 6, 5 mais 2, 7, 7 mais 3, 10. Então, nós podemos dizer que essa casa, ela mede 10 por 6. Mas a questão vai querer falar sobre o quê, ó? Quantos metros quadrados de lajotas são necessários para revestir o piso da cozinha? Somente o da cozinha que ele quer saber. A cozinha é o amarelo. Então, vamos lá. Compreenda. A área de um quadrado de 1 metro de lado é igual a quantos metros? Se de um lado é 1 metro, do outro lado também é 1 metro quadrado. Ou seja, metro quadrado. Quantos metros quadrados vai dar? 1 metro quadrado. A cozinha dessa casa lembra qual figura plana? Essa parte amarela, ó. Ela lembra o quê? Um retângulo, né? Ela lembra um retângulo, certo? Responda. A cozinha de Jaciara tem 3 metros de altura, de largura. E quantos metros de comprimento? Aqui, ó. Largura, 3 metros aqui, ó. Aqui é largura e aqui é comprimento. Comprimento. Se aqui é 3, aqui o total vai dar quanto, ó? Até aqui a metade é 3. 3 mais 3, nós vimos que é 6. Então, tem 3 metros de largura e 6 metros de comprimento. A área da cozinha de Jaciara pode ser calculada de duas maneiras. Que é o quê? 3 vezes 6 ou 6 vezes 3. E quanto que é? 6 mais 6 mais 6? É 18, professora. Isso mesmo, 18. Então, são necessários 18 metros quadrados de lajota para revestir o piso da cozinha. Vamos para a atividade 5. Observe a vista superior da fazenda Cavalo Alado. Qual é, em quilômetros quadrados, a área aproximada dessa fazenda? Aproximada, quilômetros quadrados. Quilômetro quadrado. Quilômetro quadrado. Observa. Tem aqui, ó, 4 quilômetros e 2. Aqui, compreenda. Qual é a unidade de medida de comprimento utilizada para indicar a dimensão dessa fazenda? Unidade de medida, a gente está falando de centímetro, de metro ou de quilômetro? Nós estamos falando de quilômetro, certo? B. A área de um quadrado
com lados medindo 1 km de comprimento é igual a quantos quilômetros quadrados? 1 km quadrado, ou seja, 1 km². 1 km² quer dizer quilômetro quadrado, ok? Para calcular a área aproximada da fazenda em quilômetros quadrados, é preciso descobrir quantos quadrados com lado medindo 1 metro cabem aproximadamente na superfície. Quantos de 1 metro vai caber aqui dentro? É isso que nós precisamos descobrir, tá bom? Então, responda. O terreno da fazenda, observe lá. Ele lembra o quê? Ele lembra um quadrado, um retângulo ou um triângulo? Observa aí, ele nos lembra essa figura, que é um retângulo, certo? Marca aí o retângulo. Considerando que o terreno da fazenda pode ser representado pelo esquema abaixo, é possível obter a área aproximada da fazenda. Cálculo da área do retângulo. Vamos calcular. Aqui, ó, tem 2 e aqui tem 4, igual lá em cima. Só que aqui... Então, vamos lá, sem mais demoras. 2 vezes 4 ou 4 vezes 2. E quanto que é 4 mais 4? 8. 4 vezes 2 ou 2 vezes 4 é 8. Então, a área da fazenda Cavalo Alado é aproximadamente 8 quilômetros quadrados, tá? E por aqui encerra a nossa correção de hoje.